gente vai conversar agora com o Rafael Marques. Agora há pouco nós estivemos lá no IML. O principal suspeito diz que são várias as hipóteses, mas a arma foi encontrada. Cadê quem tem propriedade? É Rafael Marques, na coletiva de imprensa. Rafa, boa noite. É contigo. Isso aí, Murilo. Mais uma vez, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Aratu Agora. Nós estamos aqui ao lado do delegado Daniel Pinheiro, titular aqui da 2ª DH, vai falar um pouco para a gente a respeito dessa ação, dessa prisão que foi feita hoje no bairro de Castelo Branco, né, doutor? Muito boa noite. Bem-vindo aqui ao Aratu Agora. Como foi, então, esse trabalho de inteligência para chegar até esse suspeito? Teve um homicídio que causou uma grande repercussão. As equipes se voltaram à elucidação e aí, durante a investigação, surgiu o apelido de... do cavalo, Joca do Cavalo. E partimos para que fizesse a identificação, local de difícil acesso. Lá chegando, tivemos sorte de encontrá-lo, ele foi rendido, confessou o crime aos agentes e espontaneamente entregou, inclusive, a arma do crime. A arma do crime, que é uma pistola, né, .40. Uma pistola .40, uma PT 24/7. Doutor, com relação ao histórico desse criminoso, há esse registro de que ele foi integrante, né, do baralho do crime e também ele teria passagem por homicídio, tráfico de drogas e também em relação com a morte de um policial militar? Não, ele teria praticado um crime no qual a vítima seria filho de um policial civil. Ah, sim, filho de um policial civil, tá. Ou seja, ele tem relação com o crime de alguma relação com o crime de alguém que é ligado à segurança pública. Teria, sim. Em 2023, depois disso, ele se tornou até um baralho do crime, disso depois sanou, continuou em liberdade e agora veio a praticar novamente o crime. Ele esteve no baralho do crime também por homicídio e tráfico? Também por homicídio e tráfico. Certo. Murilo Vilas Boas está no estúdio, tem pergunta aí, Murilo? Isso, Rafa. Olha, agora há pouco, no Instituto Médico Legal, ele estava chegando para fazer o exame, amanhã tem audiência de custódia, nós conversamos com ele com exclusividade. Ele negou o crime, mas assim, a gente já sabe que ele já foi instruído pela advogada dele, o Joca do Cavalo. A imagem está aqui, inclusive deixa aí um momento que ele fala, olha para isso. Pegaram sem mandato de... Josemar, qual a sua versão em relação ao caso? Você tirou a vida do menino por quê, cara? Minha versão é que invadiram a minha casa, me pegaram sem mandato de prisão, sem nada. Ainda ficaram ameaçando meu filho de morte. Não procede. Cadê Rafael, junto com o advogado, o delegado do caso, que o próprio delegado está falando aí. Ele confessou o crime. Agora a pergunta é a seguinte, Rafa. Logo quando a polícia chegou, o filho dele também estava em casa. O filho dele foi levado para ser ouvido e por que o filho dele foi liberado? Doutor, o Murilo quer fazer a seguinte pergunta. No momento dessa prisão, o filho dele estava no estabelecimento, ele chegou a ser trazido para cá. Qual a relação dele com esse crime? Não tem relação nenhuma o filho dele com o crime. Entendeu? Apareceram algumas imagens lá, mas foi porque depois nós esclarecemos que o filho foi atrás dele, porque acho que ficou sabendo que ele pretendia fazer esse ato aí, e o filho foi até, acho que tentar evitar o fato. Mas esse filho, ele disse informalmente lá no momento da prisão ou ele chegou a ser trazido para cá para ser ouvido? Como ele foi visto na filmagem, ele foi trazido aqui, mas logo de primeiro momento ele já foi entregue e voltou para casa junto com a advogada do... Certo. Então, e o homem, inclusive, ele chegou, no momento aqui do depoimento, ele chegou a confessar de fato o crime, né? Como o senhor já adiantou, né? No momento em que ele foi capturado lá, ele, esponte própria, entregou a arma, inclusive. A arma estava dentro de um cofre, nós não teríamos acesso ao cofre se ele não quisesse. O cofre, quem abriu o cofre foi ele. Ou seja, a prisão dele foi de fato feita nas proximidades da casa dele, então. Foi feito na proximidade da casa dele. Certo. Murilo, você tá aí no estúdio, tem mais alguma pergunta pra gente? Isso, Rafa. Olha, desde o dia da morte, várias hipóteses. De o jovem ter envolvimento com uma mulher, de briga, inclusive hoje, o próprio irmão do Danilo, da vítima, disse que não tinha nada desse negócio de rixa antiga, de briga, porque o irmão era medroso, evitava a confusão. Diante de todos esses, fatos que estão circulando nos grupos de WhatsApp, qual a motivação do crime?
Pronto, só para a gente finalizar então aqui, doutor, desde já agradecendo, né, o senhor está aqui com a gente, com relação às hipóteses a respeito do que motivou esse crime. Né? Inicialmente foi dito que o homem teria disparado sem um motivo aparente, outra hipótese também com relação a uma possível briga antes desses disparos. O que é que a polícia já tem observado e investigado? Houve um desentendimento anterior ao homicídio, no qual o autor do homicídio levou a pior. A vítima estaria acompanhada de mais outras 2 pessoas, as quais a gente está analisando e buscando ainda identificar todas. E ele voltou, depois que ele levou a pior, foi até a casa dele, se armou e retornou ao local e realmente já chegou atirando. Muito bem, obrigado. Então, tá aí o registro, Murilo, eu volto contigo no estúdio. Isso, muito obrigado, Rafael Marques, doutor também acompanhando o caso. É isso, a gente sabe que tem um trabalho de investigação. A polícia não vai dar um bote sem ter o nome, o local, o endereço, tudo bateu. E como disse o delegado, chegaram, ele abriu o cofre, ele entregou a arma e ele disse o porquê, né, ter tirado a vida de um jovem, 20 e poucos anos, trabalhando com o pai na farmácia, menino direito. Logo quando aconteceu o assassinato, foi isso, foi aquilo. Não, o menino não tinha envolvimento com nada de criminalidade. Jovem. Hoje a equipe do Alô Juca conversou com o irmão dele, do Danilo, tá aí, ó. Menino novo, cara, cheio de sonhos.